Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é Neymar e esse vídeo vai ser uma continuação do vídeo anterior que falou sobre fundos imobiliários. Então se você não conferiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima. Confere lá porque tem conceitos muito importantes que você primeiro tem que ver para depois você entrar nesse vídeo que vai falar sobre análise de fundos imobiliários. Então confere lá. Agora se você já viu o vídeo anterior, se prepara porque você vai se tornar um analista galáctico aí dos guardiões das galáxias dos fundos imobiliários e todo o universo aí. Vem comigo. Se você chegou até aqui, isso mostra que de fato você está interessado, você quer aprender mais sobre análise de fundos imobiliários, análise sobre os seus investimentos de uma forma geral. E isso é uma boa notícia porque de fato todo mundo diz que um investidor de sucesso é aquele que acompanha os ativos que ele escolhe e ele tem total consciência do que ele está colocando na carteira dele. E isso já está lhe colocando na frente de 80% dos investidores que sai colocando aí o dinheiro na bolsa, procurando o super trunfo dos investimentos, e a gente sabe que não existe. Então, se você está analisando os investimentos que você está escolhendo, então uma salva de palmas aí para vocês. Então, sem mais delongas, como analisar um fundo imobiliário? Antes de aplicar as técnicas de análise que você vai aprender aqui hoje, você precisa saber onde encontrar os fundos imobiliários para você analisar, não é verdade? E tanto a lista de todos os fundos imobiliários, como todos os indicadores que eu vou falar aqui hoje, você vai encontrar lá no site da Funds Explorer. Eu acredito que o que é bom deve ser mostrado e, sem dúvidas, esse é um dos melhores sites que você vai encontrar informações sobre fundos imobiliários aí no mercado. E o melhor de tudo, que é totalmente de graça. Então vou deixar o link da Funds Explorer aqui na descrição do vídeo e você salva aí nos seus favoritos, porque com certeza você vai usar bastante para analisar os fundos imobiliários que você for escolher. E aqui no site da Funds Explorer você pode vir nessa opção lista de FIIs, que você vai encontrar todos os fundos imobiliários cadastrados e você pode pesquisar pelo nome. Ou também você pode vir nessa opção aqui, ranking de FIIs, que também você vai encontrar todos os fundos imobiliários, só que com a vantagem de você ter um filtro por setor, por preço e por todos esses outros indicadores. E o primeiro indicador que eu uso aqui para analisar um fundo imobiliário é o P sobre VPA. Neymar, que danada é isso? Calma que é simples. P sobre VPA nada mais é do que o preço daquele fundo imobiliário dividido pelo valor patrimonial daquele ativo. Ou seja, todo o patrimônio que aquele fundo tem investido. Quando você observa o P sobre VPA, você está observando se aquele fundo está mais caro ou mais barato com relação a todo o patrimônio que ele tem investido. Por exemplo, você tem um FII aqui custando R$100 e o valor patrimonial dele, que é o total do patrimônio dividido pela quantidade de cotas que aquele fundo tem, dando 120. Então quer dizer que esse fundo está sendo negociado a um valor menor do que o patrimônio dele valeria naquele momento. Isso pode significar uma oportunidade de compra, porque quando você divide 100, que é o preço que aquele fundo está custando agora, por 120, que é o valor patrimonial daquele ativo, você vai encontrar 0,83. E a gente geralmente usa esse parâmetro. P sobre VPA menor que 1, geralmente indica que aquele fundo está sendo negociado com um desconto. Teoricamente ele está barato. E um P sobre VPA maior que 1 significa que aquele fundo está sendo negociado com valor a mais do que o patrimônio dele vale. Teoricamente estaria caro. Então geralmente se busca um P sobre VPA mais próximo de 1. Variando um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Agora uma coisa importante aqui, nenhum indicador ele deve ser analisado isoladamente. Entenda que isso aqui são números e vão existir várias outras variáveis que vão influenciar nessa cotação. Então faça uma análise completa do fundo imobiliário. Ô Neymar, agora eu vou ter que ficar fazendo conta para saber se o fundo tá caro, tá barato. Eu não gosto de fazer conta não. Nesse caso aqui o Funds Explorer vai facilitar bastante a nossa vida, porque ele já dá o P sobre VPA calculado aqui. Então só é você procurar aí o fundo que você está querendo analisar e olhar o P sobre VPA. Lembrando daquele parâmetro. O P sobre VPA menor que 1 geralmente indica que aquele fundo está sendo negociado com um desconto em relação ao seu patrimônio. E um P sobre VPA maior que 1 indica que aquele fundo está teoricamente um pouquinho mais caro. E o segundo indicador que você vai analisar no fundo imobiliário é a taxa de vacância.
ela vai indicar basicamente o quanto do total da área daquele fundo imobiliário não vai estar sendo ocupada. Por exemplo, um fundo imobiliário que tem 1.000 metros quadrados e tem 100 metros quadrados que não estão ocupados. Isso vai dar uma taxa de vacância de 10%. Perceba que quanto menor essa taxa de vacância, vai ser melhor para o fundo, porque ele vai ter sempre mais área sendo alugada, rendendo bem mais para o acionista. E o Fundos Explorer também dá esse percentual de taxa de vacância para a gente. E uma coisa mais interessante ainda é você analisar não somente a taxa de vacância naquele momento, e sim o histórico da vacância daquele fundo, porque aí você vai perceber se ele realmente mantém aqueles prédios dele totalmente ocupados ou se aquele ponto foi só uma situação esporádica. E aqui não tem um parâmetro muito certo. Quanto menor a taxa de vacância, melhor. Mas procure sempre fundos imobiliários com menos de 10% de vacância. E o terceiro indicador, que também é muito importante, é o Dividend Yield. Esse aqui, o nome é um pouco estranho, mas eu acho que você já conhece o conceito, que é basicamente o quanto você vai ganhar em relação ao que você colocou naquele fundo, o quanto você vai ter de retorno do valor que você investiu. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário que estava custando R$100 e digamos que naquele mês você ganhou R$1 de retorno. Então isso quer dizer que o seu Dividend Yield é de 1%. Agora o interessante aqui é você observar o Dividend Yield acumulado no ano, porque aí você consegue ter uma real noção se aquele fundo imobiliário é realmente um bom pagador de dividendos ou não. Ou foi só aquele mês que você pegou um grande valor, não está retratando de fato o que o fundo paga. E como você já percebeu, nosso querido Funds Explorer já dá uma calculada aqui nos períodos que você quiser. Ah, Neymar, mas meu fundo rendeu 6% ao ano. Isso é bom ou isso é ruim? Vê só, a gente só pode dizer que uma coisa é boa ou uma coisa é ruim quando a gente tem algum parâmetro, quando a gente compara com alguma outra coisa. E com os fundos imobiliários não vai ser diferente. A gente vai ter que pelo menos comparar essa rentabilidade de um fundo imobiliário para dizer se ela está boa ou se está ruim, com pelo menos duas outras coisas. A primeira coisa que você vai ter que comparar é com um CDI, que é basicamente o quanto o seu dinheiro renderia se tivesse ali na renda fixa. Teu dinheiro que está investido no fundo imobiliário está rendendo menos que o CDI, cara, pula desse barco aí. Segunda coisa para você comparar é com o IFIX, que é um índice que mede o quanto os imóveis estão se valorizando naquele período. Então, é como se fosse uma média de todos os fundos imobiliários. Então, se o fundo imobiliário que você escolheu, que você está investindo, está rendendo mais do que esses dois indicadores, mais do que esses dois parâmetros, então show de bola. E o terceiro indicador que você precisa olhar para analisar um fundo imobiliário é o fator liquidez. Você sabe que liquidez é a facilidade com que você tem de comprar e vender aquele fundo imobiliário. Então é interessante você optar por fundos com bastante liquidez, porque você não corre o risco de querer vender aquelas suas cotas e não ter ninguém querendo comprar. Então aqui você pode analisar essa coluna liquidez diária e observar se aquele fundo está tendo negociações ou não. E o quarto e último indicador que eu vou passar para você aqui hoje, na verdade é um conjunto de indicadores que eu gosto de chamar de gestão, que nada mais é do que você observar se um fundo imobiliário ele é multi. Eita, Neymar, tá complicando. Que danada é isso aí? Aqui é você analisar se o fundo imobiliário ele é multi-imóveis, ou seja, ele não está concentrado em um prédio só. Se ele é multi-inquilino, os espaços daquele fundo imobiliário não estão alugados para apenas uma pessoa, correndo o risco daquela pessoa sair e o fundo ficar sem renda. E se ele é multi-região, se ele não está concentrando todos os seus prédios em apenas um local, de preferência aqui em mais de um estado. E optando por fundos com essas características, consequentemente você vai estar escolhendo imóveis com boa localização, diversificado pela quantidade de imóveis que aqueles fundos têm, diminuindo consideravelmente o risco dessa classe de ativos. Então opte por fundos multi. E todas essas informações você consegue clicando no nome do fundo, que vai abrir aqui uma página com a descrição do fundo, com todas essas informações, cotação, a localização de cada imóvel daquele fundo. Você pode até navegar aqui no Google para visualizar a localização desse fundo. E para você começar, eu recomendo que você venha aqui no ranking de fundos e comece a observar os fundos com maior patrimônio, que geralmente vão ser os fundos com melhores indicadores. Aproveitando aqui, já comenta aí os indicadores que faz mais sentido para a sua análise. Se você gostou mais do
P sobre VPA, se é mais interessante para você o Dividend Yield. Comenta aí qual indicador faz mais sentido para a análise de um fundo imobiliário na sua opinião. Então pessoal, era isso por hoje. Se esse vídeo esclareceu alguma coisa para você, se fez sentido o que eu falei aqui, já vai deixando aí o seu like, porque é a maneira de você patrocinar aqui o canal e você me mostrar que esse conteúdo está agregando algum valor para você. Também, se puder, aí, compartilha com alguém que tem interesse nesse tipo de assunto. Até o próximo vídeo e valeu!